Cá estamos para a segunda lição da série ou das aulas de Escola Bíblica. Quatro formas de ver Jesus. Diga comigo, 4 formas de ver Jesus. Há bocadinho vimos que podemos ver Jesus no dia do nosso encontro real com Ele. Hoje podemos ver Jesus, sabem quem? No nosso pastor. Muito obrigado pela consideração. Se nós, ao queremos ver Jesus no nosso pastor, queremos ver perfeição, lamento informar, mas você nunca vai ver então Jesus em ninguém, não é só no seu pastor. Se você procurar no seu pastor algo que não está capaz de você ceder no seu próprio coração, então você nunca vai encontrar ninguém capaz de fazer essa cedência por intermédio de Jesus ou do amor dele por nós. Nós somos espelhos uns dos outros, nomeadamente somos espelhos de Jesus. E eu só posso mostrar aquilo que eu estou capaz de ceder. Entende? Vocês estão a entender o que isto quer dizer? Jesus cedeu a sua glória por inteiro para que ele pudesse ser o espelho da glória do Pai aqui na terra. Porquê é que Jesus chamava de fariseus, hipócritas, aos pastores da época? Porque todos eles espelhavam a lei e o aprisionamento da letra em detrimento do espírito e não espelhavam o amor da lei. Eu mostrei-vos há umas semanas atrás em Levítico, que está lá escrito, é o primeiro grande versículo do amor, para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. É um dos aspectos da lei. Mas porquê que não se fala neste aspecto? Porque a lei está dura. A lei foi separada do Espírito. Mas sabe uma coisa? Quando Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há, Deus não separou a letra do Espírito. Não separou o Espírito da palavra. Eles estavam juntos e incubavam tudo juntos. O Senhor falou, o Espírito Santo incubou e tudo se formou, porque o Pai assim mandava. Haja luz, haja águas, abismos, fontes, terra e separação entre eles. Isto é tremendo. Mas está tudo junto. E nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Assim é também o amor. Não podemos dissociar a nossa busca pela visão de Jesus sem ter o amor em conjunto. E o amor faz o quê? Como diz a Bíblia, encobre uma multidão de pecados. Então, se eu conseguir que esse amor encubra os pecados do meu próximo, o que é que acontece com os meus? São expostos. Viram relíquias? Não. São igualmente cobertos e encobertos pelo grande amor de Deus, que assim se torna espelho da glória do Pai aqui na terra. E o versículo que está na sua palavra, e a terra será cheia da sua glória, torna-se verdadeiro, porque nós somos esse espelho, nós somos o transporte da glória do Pai de uns para os outros e para o mundo perdido que está em trevas, e aí sim nós poderemos ser luz e sal. Aleluia. Glória a Deus. E quem está a dormir, diga glória a Deus. Ninguém. Eu vejo Jesus no meu pastor. Eu vejo Jesus no meu líder. Eu vejo Jesus naquele que me ensina, naquele que me apoia, naquele que me estende a mão. E é assim que deve ser. Em quem é que nós vemos Jesus? Nós devemos ver Jesus naqueles que estão ao nosso redor para nos ensinar, para nos ajudar, para nos pastorear. E se nós não conseguirmos ver Jesus neles, nunca deixaremos que Deus entre no nosso coração para nos ensinar. Deus ensina-nos através do nosso próximo. Há momentos em que Ele vem ter connosco para nos ensinar pessoalmente, mas nós geralmente não ouvimos, não queremos.
Olha, quantas vezes você vê o pôr do sol e Deus quer falar ao seu coração e você, quando está mesmo quase na hora de Deus falar, pega no carro e vai embora. Ontem à noite, já depois da minha mulher se ter deitado, eu senti a Bíblia chamar por mim. Eu senti a palavra de Deus chamar por mim. Peguei no meu telemóvel, abri a Bíblia e não fiz como o outro, não é? Deixa-me cá ver o que é que Deus tem para mim hoje. Tu vai e enforca-te. Pá, não, isto não é para mim. Não. Eu peguei na palavra de Deus, senti a direção do Espírito Santo levar-me a uma certa passagem bíblica. Eu estive ali a ler e, de repente, as minhas mãos começaram a ficar a ferver. Era um calor, era uma presença de Deus à minha volta. E quando estava a chegar àquele clima que sabe, aquele momento bom de estar na presença de Deus, eu não me fui deitar. Eu fiquei mais um bocadinho, já passava das 2 da manhã. E eu ia me levantar às 6. Mas valeu a pena, porque eu ouvi a voz de Deus falar ao meu coração. E Ele deu-me um recado que está em Apocalipse 3, versículo 8. Eu já o publiquei hoje. E aquilo deu-me um ânimo. E eu estava bem desanimado. Eu precisava de ouvir aquilo. Eu precisava. Porque Deus vem dar-nos aquilo que nós precisamos. Não, não. Aí é que está. Deus vem ter connosco e dar-nos aquilo que Ele quer nos dar. Mesmo que você pense que não precisa, Ele dá aquilo que Ele quer dar. E muitas das vezes nós acabamos a chorar porque ou sentimos que Ele nos está a corrigir, ou sentimos que Ele nos está a afagar o cabelo e a dizer: eu estou contigo, não te deixarei nem te desampararei, ainda que todos digam que és um mal cheiroso, que tu não sei quê, que tu és um pedinte, que não vales nada, eu vou olhar para ti e eu te chamarei pedra preciosa. Tu és a minha pedra de esquina. Tu és a geração eleita. Quando Deus me começou a dizer estas coisas, eu disse: Senhor, eu não mereço nada disso. Como é que eu posso ser essas coisas todas se eu sou tão fraco? Se eu sou tão falível? E Deus disse assim: porque eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quanto mais santificados muitos pensam que estão, mais longe estão de Deus. Por quanto mais santificado, menos eu penso que preciso de Deus. Eu cheguei a ouvir um homem de Deus chamado Jesse Duplantis dizer assim: eu passo longos períodos sem pecar. Eu estava a ouvir aquela pregação e eu disse assim: olha, acabaste de pecar. Porque aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo. Como é que nós podemos afirmar isso? Eu passo longos períodos sem pecar. É mentira, eu peco todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Olha, quero um bom exemplo. Você chega ao pé do seu carro e há um pombo que passou mal a noite. Foi muitas vezes à casa de banho. Certo? E nós olhamos e, raio dos pombos, é criação de Deus, você já está a amaldiçoar o que Deus abençoou. Mesmo que Ele tenha escolhido o seu carro como casa de banho. Está tudo bem aí? Certo. Eu vejo Deus no meu pastor. Eu vejo Deus no Samuel Notoriano. Ainda hoje o ouço. Nem ele nunca soube o que ele fez por mim. Muitos de nós nunca vamos saber o que já fizemos por alguns. Só um dia, quando lá chegarmos em cima, é que vamos abraçá-los e vêm-nos abraçar a nós sem nós nunca sabermos. Que um dia sorrimos para alguém e esse alguém, se calhar, nesse dia tinha de tomar a decisão de se suicidar. E você sorriu e essa pessoa pensou: ainda há esperança nesta vida. Não vou fazer isso. Você não imagina. Só quando chegarmos lá em cima. Eu vejo Jesus no meu pastor, eu vejo Jesus em Derek Prince. Eu vejo Jesus no John Osteen.
Eu vejo Jesus em Alfredo Machado. Eu vejo Jesus em muitos deles que eu considero como meus pastores. Homens de Deus que, com o seu testemunho e com a palavra de Deus que saía da sua boca, sempre me mostraram que eram um exemplo independentemente das suas próprias limitações. Posso ouvir um amém? E quando assim é, então nós vamos poder entender que também um dia nós vamos ser exemplo para alguém. E quando formos exemplo, a sério, olhe lá para mim. Você é o exemplo dos seus filhos. O que é que eles estão a praticar? O que é que eles estão a fazer? Eles estão a imitá-lo. Você é o exemplo dos seus sobrinhos. Não são meus filhos, mas muitos deles gostam de nos imitar. É menos responsabilidade. Gostam de seguir aquilo que a gente diz. Mais depressa um sobrinho ouve a opinião de um tio do que da mãe ou do pai. Falo pelos meus. Porquê? Porque costuma-se dizer, é um ditado popular, santos da casa não fazem milagres. E eu prefiro que eles ouçam o meu conselho ou da minha mulher do que irem buscar conselhos do mundo lá fora. Quem é que me está a entender? Isso quer dizer que eles veem em nós Jesus. Que eles sabem que nós servimos a Jesus. Se os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, a sua família, os seus amigos sabem que você serve a Jesus e buscam conselho, é sinal que eles veem em si a luz que eles não encontram na vida deles. E cada conselho que você dá pode ser luz ou podem ser trevas. Quando alguém me diz assim: pastor, você é tão diferente, tem sempre uma palavra de ânimo para me dar. Ainda esta semana alguém me disse isto. Eu até fico sem palavras, fico um bocado encavacado, porque penso, mas afinal de contas, o que é que esta gente diz a estas pessoas? E olho que eu não sou daqueles das promessas que não têm fruto. Tudo vai mudar, tudo vai correr bem. Não, eu quando digo tudo vai correr bem, é porque eu sei que vai correr bem. Porque Deus já me mostrou e eu tenho confiança para dizer. Eu não digo há coisas que eu digo que eu não as digo da boca para fora. Enerva-me muito aquele cristão superficial. Para ele está tudo fixe. Irmãos, pastor, vamos aqui orar pela minha tia que fuma 6 maços de tabaco por dia e o médico agora vai-lhe cortar as pernas. Mas não vai cortar, vai correr tudo bem. Eu não vou orar isso. Eu vou dizer à pessoa, vamos orar, é para que Deus mude o coração da sua tia. Porque se ela não mudar como é que se diz, a maneira de viver, vai acabar por sofrer no seu corpo. Mas o que é que nos foi ensinado tantos anos, a muitos de nós? A viver uma fé que não é fé, é fezada. Está tudo bem, mas não está tudo bem. O que é a palavra de ânimo? É dizer assim, pronto, sim senhora, temos esses problemas, como eu digo tantas vezes à irmã Lucinda, ela queixa-se disto, queixa-se daquilo. E eu viro-me sempre para ela e digo-lhe assim, olha, você queixa-se, mas já viu que ainda cá está? Já viu que continua aí toda sorridente, toda feliz, toda bonita, jeitosa, toda bem vestida? Já reparou que, e eu sei que alguns de vocês andam a telefonar para ela para lhe dar assim uma palavrinha de ânimo, assim uma força. A mulher fica toda contente. Então, eu sei que o amortecimento do corpo é cada vez maior e dói-me milhões no meu coração. Ver que a estrada está a chegar ao fim. Mas então, vou-me sentar ao pé dela e vou chorar com ela. A estrada está a chegar ao fim. Pois é, irmã Lucinda. Não, eu vou animá-la. Para ela ser feliz todos os dias. E aproveitar cada momento que o sol se levanta até o sol se pôr.
E mesmo não vendo sol porque é de noite, o sol está do outro lado, continuamos fixe e na maior e a curtir a vida. E animados, e a servir a Deus. E aquela mulher diz-me todas as vezes que lhe telefono, que eu a vejo, tenho orado por si e pela igreja. Isso para mim é o meu consolo que eu tenho. Isso quer dizer que ela vê em mim Jesus. Eu vejo Jesus nela. Mesmo com o feitio dela, mesmo com aquelas coisas, mesmo quando ela fala na vizinha que até os dentes arranja esta mulher. Eu vejo Jesus nela, sabe porquê? Porque ela diz aquilo, mas depois diz assim, coitadinha, tenho orado por ela. É o amor, é Jesus. Estão a entender? Eu vejo Jesus nela. Eu vejo Jesus em vocês. Porque nós somos os espelhos da glória de Deus. Então, se vocês são meus espelhos, são espelhos do quê? Senão da glória do Pai. Eu sou o espelho dele. Todos nós somos espelhos dele, mas também somos um bocadinho espelhos um do outro. Posso ouvir um amém? Vamos nos esforçar por praticar a palavra de Deus. Temos que nos esforçar para que o nosso caráter seja o caráter de Jesus. É um caráter que não é fácil, irmãos. É um caráter que mesmo na cruz, crucificado, a sofrer, a doer, maltratado, humilhado, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu às vezes, eu não sei, a sensação que me dá é assim muito parecida quando eu ponho limão na boca e fecha-se-me assim o olho direito, sabe? E começa-me a puxar aqui este músculo, que é azedo. Mas depois eu lá consigo dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós estamos numa era em que o virtual parece que está a sobrepor-se ao real. Leva-se muito a sério. Vou-te bloquear no Facebook. Vou deixar de falar com aquele. Vou não sei o quê. E quando estivermos todos lá em cima, como é que vai ser? A casa do meu pai tem muitas moradas. Vamos ser capazes também de não falar uns com os outros? Mesmo com as limitações dela, eu vejo Jesus na minha mãe. Porque mal ou bem, de chinelo na mão ou de ripa na outra, ela conseguiu unir a família praticamente toda à volta de Jesus. Porque até o meu tio, que está na Sertã, agora vê as reuniões. A minha tia de Chaves também já está a ver as reuniões da igreja. As minhas primas que estão em França, todos os domingos lá põem um bisou en français. O meu sogro não perde uma reunião e esta semana até publicou algo no grupo da igreja. Não é fantástico? Força! A palavra de Jesus tem que ser pregada a todo o mundo. Não é bom? Então quer dizer que vem Jesus em mim também. Glória a Deus por isso. E você vê Jesus em quem? Não precisa de responder, pense só para si. Em quem é que eu vejo Jesus? Quando eu penso em Jesus, em quem é que eu penso também? Quando eu estou aflito, eu sei que vou à presença de Deus, quem é que eu penso também em ligar para orar comigo? São esses que nós reconhecemos Jesus neles. Posso ouvir um amém? Gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias comigo. Deixa-me ver aqui. João capítulo 11.
Diz assim no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Para eu ver Jesus nos outros, eu tenho que crer em Deus e crer que esse amor é verdadeiro. Porque se eu não conseguir navegar nesse amor, eu nunca vou conseguir que os outros olhem para mim com os mesmos olhos de amor. Há uma música que nós já não cantamos há muito tempo na nossa igreja, que fala nisso, que foi feita pelo Brian Gibson em 1983, 1982, que diz: eu vejo-te com os meus olhos de amor, recebo-te com os meus braços de amor. Não importa aquilo que tu possas ter feito, com o seu amor nunca mais serás o mesmo. Este hino, tão simples, tão pequenino, mostra como é que eu posso reconhecer Jesus nos outros. Como é que eu tenho que buscar Jesus nos outros? Olhando para o coração, olhando para o melhor deles e não para o pior. Porque é a forma com que Jesus olha para nós. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu ainda gostava de vos contar uma história para terminar esta aula. Vocês sabem, eu gosto muito de histórias. E tenho que as contar todas quando a minha mulher não está. Porque a minha mulher não gosta nada de me ouvir contar histórias. Havia uma menina que tinha um pé deformado, assim para dentro, e o peito do pé muito inclinado. E em 1982, 83, não consigo dizer exatamente o ano, eu devia ter os meus 3, 4 anos, houve uma grande campanha da Assembleia de Deus em Coimbra. E então alugaram-se autocarros e muitas igrejas aqui da zona da Grande Lisboa foram em campanha até Coimbra. Vinha um pregador estrangeiro, que eu já não me recordo do nome, e ia no nosso autocarro, desculpa, e essa menina, com o pé defeituoso. Nós chegámos muito cedo a Coimbra e levávamos farnel para o piquenique e o convívio e tudo mais. E havia uma feira muito engraçada, assim com umas tendasitas e tal, e aquela menina disse à mãe, ao pé de nós: ó mãezinha, compra-me um sapato. Eu quero uns sapatos, não disse assim, compra-me uns sapatos. Eu quero uns sapatos novos. E a mãe disse-lhe: ó filha, então, mas nós costumamos comprar naquela casa, porque o outro sapatinho tem que ser especial. E ela disse: não mãe, eu quero uns sapatos novos. Olha, eu quero estes. E a mãe disse-lhe: não filha, então, mas se vamos comprar só podemos comprar um. Eu quero os dois. E aquela menina insistiu com tanta veemência que a mãe, para lhe fazer a vontade, então comprou os 2 sapatos. Chegámos ao lugar da reunião, eu não me recordo onde é que foi, não me lembro, já foi há tantos anos. E no meio daquele culto, estava aquele homem finlandês a pregar. Aquela menina levanta-se e vem-se sentar assim no altar, com a caixinha dos sapatos assim, em cima. Sério. Sério. E aquele pregador olhou assim para ela e disse-lhe assim: então menina, o que estás aqui a fazer? E ela nem esperou, ouça bem, ela nem esperou pela tradução, vira-se para ele e diz-lhe assim: eu estou aqui porque Jesus me vai curar. E naquele momento a igreja ficou. Vocês nem podem imaginar a mãe a chamá-la e o pregador a dizer: calma, deixem-na estar. E ela vai, tira o sapato do pé bom, calça o sapato novo, e quando vai para tirar o aparelho da perna que estava com o pezinho deformado,
No momento em que ela tira o aparelho, o pezinho simplesmente se endireita. E aquela menina ficou curada. E ela disse duas coisas. Que havia um homem de branco cujas vestes brilhavam muito, que lhe dizia: diz à tua mãe para te comprar uns sapatos novos, porque tu vais precisar. E que no meio daquele culto, daquela reunião, ela diz que viu aquele homem, Jesus, por trás do pregador, a chamá-la e a dizer-lhe: senta-te aqui. E ela sentou-se, obedeceu. Porque ela reconheceu Jesus. Se nós, tão somente igreja, pudéssemos ser assim como esta menina, obedientes, simples, Deus faria coisas tão mais extraordinárias em nós do que aquelas que nós sequer podemos imaginar ou desejar. Pense nisto. Pense nisto. Aquela menina nem sequer conhecia o pastor. Aquela menina não me pôs os olhos se ele era estrangeiro, se não era. Aquela menina não me pôs os olhos noutra coisa que não ser curada e obedecer ao homem das vestes brancas brilhantes. Para mim, era Jesus. Posso ouvir o amém? Olha, eu digo-vos uma coisa. Quando aquele pezinho se endireitou, aquela igreja entrou em ebulição. Ninguém se conseguia conter de alegria. Tanta gente que se entregou a Jesus naquele dia que você não imagina. Pelo milagre. Não, não foi um milagre. Foi porque viram Jesus. O que é que falta a nós hoje em dia? É nós reconhecermos Jesus no pastor, nos irmãos mais velhos, mesmo com os defeitos deles, mesmo com as limitações deles, que nós possamos sempre reconhecer Jesus nas nossas vidas e na vida deles. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus.